Ok? Vamos retomando? Uhum. Alguma pergunta por enquanto? Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês querem saber mais? Não? Tranquilo? Então, vamos entrar agora numa outra parte, menos sobre terapia e mais sobre o mundo. Você quer falar alguma coisa, Diogo? Ah, tá. Eu acho que até nessa parte, o que eu ia perguntar, vou esperar você falar, porque tem umas coisinhas, mas eu acho que vou escutar essa Tá, parte aí primeiro. tá bom, tá bom. Depois também no final a gente vai ter, acho que um tempo ainda. Tá. Eu tenho ainda, estou no slide 74, são 135, tá bem na metade, então acho que ainda dá tempo. Então, isso tudo que a gente falou, agora vamos ver sobre o mundo, né? Uma coisa é essa parte inicial sobre como os comportamentos, como a tecnologia interfere na forma como a gente atende e tal, mas como é que ela interfere na forma como a gente vive, sobretudo falando das tecnologias digitais, isso que a gente vive hoje, de redes sociais, de podcast, de uma sobrecarga de informação, de muito mais série para assistir do que a gente tem tempo, né, de coleção de PDF que nunca vai ser lido, como essa tecnologia também, como que a gente pode lidar com ela, porque ela facilita, mas ela também dificulta muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui é que usar celular é uma classe de respostas, não é uma coisa só. Assim, usar celular você pode usar com diferentes funções, né? Você pode usar tempo de tela, como era usado antes. Tempo de tela você pode ter tempo de tela na TV, no streaming é um tempo de tela. Você pode ter um tempo de tela no notebook, é um tempo de tela. E usar o celular, você pode usar com muitas funções diferentes, é a mesma topografia com outras funções, e você pode ter várias coisas que são feitas ali no celular. Ver Instagram, ver vídeo, conversar com alguém, mandar uma mensagem, agendar um médico, algum profissional, falar com o seu terapeuta, se for o caso, mandar mensagem para o seu professor, ler seu e-mail. Então, você tem muitas coisas que estão encapsuladas quando a gente fala a pessoa usa o celular com muita frequência. Né? Pode usar para tirar foto, enfim, fazer transação bancária, pagar um Pix, N coisas que a gente faz quando a gente usa o celular. Então, a gente tem muitas topografias variadas ali dentro do celular e muitas funções também. Tá? Tem esse videozinho, eu não sei se eu mostro agora ou não para vocês, eu vou mostrar agora. É um videozinho bem interessante, deixa eu só compartilhar ele aqui. Eu não sei se vocês conhecem, é uma música, deixa eu ver quanto tempo ela tem 3 minutos. Eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo mesmo, na imagem. Ela nem é pela qualidade musical, não. É um vídeo antigo, na verdade, dele, do Steve Curtis. Ele tem uma animaçãozinha dos anos, esquema dos anos 30, anos 20, mas ele fala sobre como é que é o mundo com o celular hoje, como as pessoas se veem, né? Então, eu queria só para trazer aqui para uma reflexão. Deixa eu só ver se eu compartilhei com o som. Deixa eu ver só. E me avise se vocês estiverem ouvindo tudo ok. Is gone, the black days and the dying sun. Dream a dream of godly air. So many you'll find me there. So look harder and you'll find the 40 ways that leaves us blind. I need a better place to burn beside the light.
better way to burn beside the lights. Come on, let me trust in the world that I create. If the systems fail, I'm afraid. All the things, all the loves, can you say? Are you lost in the world that I create? Are you lost in the world that I create? If the systems have failed, are you afraid? All the things, all the loss, can you say? Are you lost in the world that I create? That I create? E aí? O que vocês acharam desse vídeo? Algum comentário? Cadê o... Uma realidade de afastamento total do ser humano, Uhum, convívio com o outro. sim. Mostra como o celular para separar, né? Como as pessoas ficam ali encapsuladas no celular e não conseguem mais ver mais nada, né? Mariana está dizendo aqui que foi desesperador. Iane falou que é forte. E você sabe, Iane, esse vídeo é antigo. Ele não é um vídeo de agora. Ele tem uns 8 anos ou mais. Eu acho que ele é de 2018, 17. Eu acho que ele mostra, vou dizer exatamente para vocês, 9 anos. Ele mostra uma realidade que é antiga, não é nem de hoje. Mas ele faz uma síntese muito boa de Instagram, de filtro, de Tinder, né? Ô Patrícia, depois você manda o link no chat do vídeo. Eu não sei Mando. o nome. Tá fazendo Sim, um favor. mando agora. Coloco aqui para vocês verem. Depois assistirem com calma. Assim, ele é um vídeo impactante, né? Eu acho que ele mostra como é que a gente está. E há 9 anos atrás isso já era um alerta. Como foi de lá para cá, a gente continua com o mesmo problema, inclusive. Talvez até maior. Embora a gente tenha noção do impacto que isso causa, a gente não tem feito muita coisa para mudar, de certa maneira. Nós, psicólogos, não estamos conseguindo dar conta de mudar essa realidade, essa contingência do celular que é muito forte. Né? Eu estava uma vez num almoço e aí eu vi 2 criancinhas, assim, de 7, 10 anos, né? Elas passaram o almoço inteiro com o celular na mão, assistindo alguma coisa. Mas assim, hipnotizadas quase pelo vídeo que elas estavam vendo. Que devia ser muito interessante, mas sabe aquela coisa de, assim, sem nem se mexer? Não deram nenhum trabalho, não deram nem um pio. Para os pais é ótimo, né, essa babá eletrônica ali, mas eram crianças que eram para estar correndo, tocando terror, porque é assim que as crianças são, né? Mas elas ficam ali hipnotizadas, e de fato o celular hipnotiza. Eu não sei quantos de vocês pegam o metrô em cidades maiores, não sei se tem metrô aí em São João, acho que não, mas se quem vai para cidades maiores, Belo Horizonte e tal, tem um metrô, as pessoas ficam no metrô e você entra no metrô, tá todo mundo, cada um com seu celular na mão, né? E elas ficam sim hipnotizadas, e às vezes andando, e não querem perder nem um minuto daquela série ou daquele do que você quer que elas estejam vendo, e elas andam com o celular, assim, segurando o celular e andando, né? E aí, andando, claro, no ritmo delas, porque tá todo mundo correndo, elas estão mais preocupadas com o celular, então andam devagar, e é aquela confusão mesmo no celular, as pessoas ficam capturadas pelo conteúdo, tá? Claro, alguns conteúdos são usos diferentes, pode ser vídeo, pode ser um filme, milhares de coisas, e a gente está falando só do aparelho e não do conteúdo, mas é como isso vai mudando a nossa forma de viver, né? Mais algum comentário? Bom, se quiserem, me interrompam aí a qualquer momento, tá?
Vocês estão vendo com a telinha aqui? Peraí, acho que eu vou tirar um segundo, porque estava aparecendo um pedacinho da tela, né? Vou compartilhar de novo. Acho que agora não tá um pedacinho, senão ficou um pedacinho do Zoom aparecendo na parte, acho que agora não tá. Bom, então, quando a gente fala lá de comportamentos, né? Então, talvez a gente comece assim, vendo um comportamento e como é que isso vai levando a um certo prejuízo. Então, vamos pegar, por exemplo, o uso excessivo de rede social, que pode gerar um prejuízo de curto, de longo prazo. Né? No curto prazo, a pessoa deixa de estudar para uma prova. No curto prazo, ela fica tão interessada naquilo que procrastina um trabalho que ela tinha que fazer. Ou ela vai se privando do sono. Da pandemia para cá, começou a se falar muito de procrastinação por vingança, aquelas pessoas que ficavam tanto tempo trabalhando, tanto tempo envolvidas com atividades, que elas procrastinavam a hora de dormir como uma forma de, pelo menos aqui, das 10 à meia-noite, eu posso fazer alguma coisa legal na minha vida, que é assistir uma série, que é ver uma rede social, que eu não tive tempo durante o dia. Então elas começaram a procrastinar a hora de dormir. E o que levou a prejuízos grandes no sono e na saúde de modo geral. Então pega uma situação assim, em que você tem um comportamento de usar a rede social que começa a levar a vários prejuízos, pequenos, mas com grande impacto aí no longo prazo. Que vai levar a um prejuízo no bem-estar, por exemplo, uma privação de sono. Se eu fico 10 minutos a mais todo dia, atrapalho o meu sono, e aí fico ainda, né, porque a rede social é uma bomba de estimulação. Você tem um monte de imagem, você está vendo um post atrás do outro, em um minuto você vê às vezes mais de 100 posts, você pode girar, e você viu um monte de coisa e não viu nada, porque provavelmente depois de uma sessão de 10 minutos de rede social, você vai se lembrar de 1 ou 2 posts, você não vai se lembrar de tudo que você viu, porque é tanta estimulação que isso passa como se nada. Né? Não dá atenção. Então você tem o nome da pessoa, você tem os stories, você tem os comentários, você tem às vezes quantas curtidas ali, você passa para o próximo, você tem um monte de propaganda no meio disso tudo, então você está super estimulando. Então em 10 minutos você viu centenas de posts. Foi dormir não no mesmo modo tranquilo, relaxado, como a gente deveria seguir para a cama, né? Cultivando ali um momento de bem-estar, um momento de relaxamento, um banho quente, uma leitura leve, tudo que a gente ensina para os clientes de como eles devem chegar na cama, a gente não fez isso. Então chega já com um sono muito mais agitado. Vai levar aí um prejuízo no bem-estar, talvez um aumento de ansiedade, uma sensação mais depressiva, menos ânimo para fazer as coisas, você vai estar mais cansado no dia seguinte, né? Isso pode levar a um enfraquecimento do sistema imunológico, porque você está evitando sono, talvez tenha menos ânimo para comer uma comida adequada, você vai pedir um iFood, a gente pede iFood sempre de comidas mais hipercalóricas, né? Raramente a gente vai pedir um iFood de uma salada de fruta, provavelmente não. Né? O que pode levar a uma situação de obesidade, aí uma piora de doenças crônicas, e brasileiros, 52% dos brasileiros sofrem de doenças crônicas, seja diabetes, doenças cardiovasculares, algumas doenças autoimunes. Então, a gente tem tudo isso caminhando ainda pior se a gente colocar comportamentos relacionados ao uso de redes sociais, por exemplo. Tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu construí aqui, nem é tão descolado da realidade, mas é um exemplozinho, não tem um caso concreto. Mas é isso, a gente começa com um pequeno comportamento de só vou assistir um pouquinho mais, sabe? Hoje deixa eu terminar meu episódio, que a série tá tão legal, e aí só mais um episódio, né? E aí a gente vai ficando, como isso vai impactando um monte de coisa na nossa vida. E às vezes a gente não tem essa dimensão de como a tecnologia interfere nesses comportamentos de longo prazo, porque não é só o uso do celular ou do streaming ou da rede social, é como isso repercute num quadro muito mais amplo, né? Por exemplo, vai tirar a disposição para uma alimentação mais adequada, né? Vai gerar também impactos na autoestima,
no sentido de como você se vê. Se você se vê tanta gente tão legal na rede social e você se compara na sua vida, como é que você está se vendo? Né? E que tipo de decisão você vai tomar a partir dessa ideia de como você se vê a partir dos outros, né? Então, alguns cuidados com a saúde vão envolver comportamentos, relacionamentos vão envolver comportamentos, e os comportamentos, eles são mediados por tecnologias hoje. Para a gente marcar um encontro com um amigo, a gente manda uma mensagem de WhatsApp. Se você quer ver o horário do cinema, você vai procurar no aplicativo do seu celular. Quase tudo que a gente faz vai ter uma mediação aqui tecnológica. Eu quero saber, será que fulano está na minha cidade para a gente marcar alguma coisa ou será que ele viajou? Você vai lá na rede social e vê qual é o último post, qual é o último stories dele, para saber se a pessoa está aqui ou não. Então, tudo que a gente faz vai ser meio que mediado pela tecnologia, né? E a gente tem inúmeros apps para nos ajudarem ou para nos atrapalharem também, porque tem pacientes que chegam assim, eu baixei um app novo de gestão do tempo. Agora eu vou conseguir organizar minha agenda. Agora eu estou com um aplicativo ótimo, porque agora eu lanço isso aqui e aquilo lá, e agora eu consigo melhorar muito o meu uso. E os aplicativos são o uso de celular, dentro dessa grande situação de usar celular, que pode nos ajudar sim. Claro, tem aplicativos que mensuram aí seu batimento cardíaco, que vão mensurar sua produtividade. Tem um aplicativo muito legal, depois eu até posso pegar o vídeo dele, o Habitica, que é um aplicativo para controle de hábitos. Se você quer ter hábitos melhores, eu costumo muito mostrar ele na minha aula de gamificação, porque ele mostra, assim, você precisa fazer uma tarefa, a tarefa é chata. Mas se você coloca ali dentro da tarefa uma historinha, se você conseguir fazer, você ganha diamantes, juntando diamantes você ganha mais coisa, né? Você começa a construir hábitos mais interessantes. Então tem alguns aplicativos que podem ajudar sim para isso. O problema é se a gente fica lotado de aplicativo, quer usar todos, não usa nenhum, gera mais frustração, de modo geral. E aí a gente fica tão mais envolvido com isso do que com a tarefa em si. Então eu tenho lá o exemplo que eles dão, por exemplo, eu tenho que dobrar a roupa da máquina. Acabei de lavar, né, a roupa fica lá empilhada, esperando alguém ir lá dobrar e colocar na gaveta. Eu posso colocar uma meta e tornar isso um pouco mais divertido para mim, mas eu vou precisar ainda ir lá e fazer a tarefa concreta, né? Não é só o aplicativo que me ajuda. O aplicativo talvez motive, mas ele não resolve. O aplicativo não é a solução, né? É um apoio. Uhum. Sim, a tarefa ainda precisa ser feita de forma analógica, às vezes. Sim. Mas é interessante, assim, de certa forma, o aplicativo talvez dê um start, pelo menos torna o primeiro momento, né, mais interessante. Mas é isso, tem um monte. E aí tem gente que faz coleção de aplicativos. E às vezes isso chega no consultório também, né? Como a gente tem um monte de gente que tem um monte de aplicativo, um para controlar a dieta, o outro para controlar o sono. Aí eu pergunto assim, como foi sua semana? Você dormiu bem? Sim, olha o meu aplicativo aqui. O sono está desse jeito, comi minha dieta desse jeito, está tudo ali registrado, né? O que ela faz com isso, que é a grande pergunta que o Diogo fez, é como que a gente aplica isso a nosso favor, não ficar só no número nos dados. Os aplicativos para a gente se comunicar melhor, de relacionamento, um monte de cartões, de perguntas para relacionamento, cartinhas para fazer com o seu amor, e aí você tem perguntas, enfim, todo tipo de aplicativo, né? A gente tem, só de saúde e bem-estar, são 20 mil, pensando em saúde mental e bem-estar. São mais de 380 mil aplicativos só de saúde que a gente tem. Ou seja, até para escolher qual aplicativo usar, esses que mensuram ansiedade, de mindfulness, né, de meditação, de registros, são 20 mil, você fica já perdido para saber o que usar. Vai usar todos, cada um tem uma característica diferente. Quero todos e nenhum funciona, porque na verdade é como você pratica, como é que você vive sua vida, não é como você registra no aplicativo, né? Mas aí gera uma outra sobrecarga para a gente, né? Lidar com esses aplicativos todos. E usar o aplicativo também é um comportamento
que também, mesmo que seja um ótimo aplicativo, mesmo que seja um aplicativo que vai ajudar a monitorar a sua saúde, sua vida, que você vai ter sua agenda, vamos organizar o seu tempo, que seja o aplicativo lá mais legal, você ainda vai precisar ter reforçadores para usá-lo, né? E todo aplicativo às vezes falha em entregar mais reforçadores depois de um certo tempo. Existe uma saciação muito rápida no uso de aplicativos, tanto que as estatísticas mostram que 49% das pessoas desinstalam um aplicativo em 24 horas. Né? Você começou a usar, 24 horas depois você não fica, e só 8% das pessoas que iniciam um aplicativo ficam por mais de 7 dias. Pensem aí na história de vocês, dos aplicativos que vocês usaram. Quanto tempo vocês usam a maior parte? Tirando o Instagram, TikTok, Spotify, que tem um uso contínuo, 8% só vai ficar no seu celular do que você coloca. Eu trabalhei uma vez com uma equipe da Alemanha, eles estavam desenvolvendo um aplicativo chamado... Ai, fugiu, faz tempo. Daqui a pouco eu lembro do aplicativo. Ele não foi vendido na Red. A Red, ele não foi muito veiculado aqui no Brasil porque ele era todo em língua inglesa, então ele não tinha, e só para iPhone, então bem limitado, né? Eles estavam mirando mais no mercado americano. E o que eles faziam? Era um projeto muito legal para a gestão dos sentimentos, sobretudo da raiva. Então eles tinham toda uma historinha, um exercício assim, que você tinha que fazer, de reflexão, e eles davam várias técnicas para você lidar com a raiva, vários recursos terapêuticos, e aí você fazia dentro do aplicativo um inventário de quais recursos você gostaria de usar, você tinha que praticar todo dia alguns deles. Era um aplicativo muito legal para uso terapêutico, muito bacana, bem interessante. Qual que era o difícil? As pessoas não ficavam usando. As pessoas faziam uma vez, muito bacana, super legal. A segunda vez já nem tanto, a terceira vez já pronto, já sei, não quero, estou com raiva mesmo, quero dar um soco na parede. Então as pessoas não, elas se empolgam no momento inicial, mas elas não têm aderência para uso de aplicativos, sobretudo esses relacionados à saúde, bem-estar, né? As pessoas abandonam mesmo, né? Porque é chato ficar registrando. Já é difícil comer direito, eu ainda vou ter que registrar no meu aplicativo tudo que eu comi, lançar lá todo o chocolate, todo o doce de leite, todas as batatas fritas que eu comi, não quero também ter que olhar para isso, ter que olhar para o dado. Né? Então as pessoas tendem a abandonar o uso, principalmente esses que estão mais relacionados a bem-estar, saúde, né? E ficar mais com os que estão relacionados a reforçadores de baixa magnitude, mas imediatos. Instagram, TikTok, como exemplo clássico. Né? Não são só esses, mas joguinhos de modo geral, porque você está lá jogando, prático, rápido, né? Eu ganho ali na hora. Quantas vezes eu já não abri a porta da minha sala de espera para chamar um paciente e ele falou assim, só um minutinho que eu estou terminando a fase do jogo. Tem um que está sempre assim, eu chego na sala de espera, tem que esperar, jogo o joguinho. Aí eu espero por alguns segundos a pessoa terminar o joguinho para entrar. Precisamos falar sobre isso também, né? Como o aplicativo, que esse tipo de aplicativo tem aderência. Os aplicativos de saúde mental e de bem-estar, nem tanto. Talvez a gente esteja falhando em desenvolver aplicativos para que eles possam ser mais interessantes. Ou talvez o tema que a gente entrega realmente não é difícil. Né? Não é tão legal assim olhar para a própria saúde e ver suas próprias falhas. Esses aplicativos de entretenimento, Patrícia, a taxa de reforçamento é absurda e é imediato. E os de saúde mental, o reforço é prolongado, é atrasado. Sim. Tem um de dieta que eu acompanho, e ele até tenta, sabe? Assim, você registrou sua refeição do dia, parabéns, ganhou uma estrelinha, você ganha lá, ou não sei o quê, você tem uns presentinhos, assim. Aí eu faço o quê com esse presente? Que no jogo também, eu não tenho nada para fazer com os pontos que eu ganhei lá do joguinho da moda. Eu nem sei qual é o joguinho da moda hoje, que as pessoas estão mais jogando. Da época do Candy Crush pra cá, não sei bem qual é. Mas depois vocês me falem aí, qual os jogos vocês estão jogando para eu me atualizar.
Mas eu acho que a questão esse ponto também não serve para nada, mas ele é muito mais interessante no desafio, né? Existe um grau de desafio ali e ele não joga a verdade de volta para você. Quando você está colocando lá a sua refeição, listando, fala assim, olha, você comeu 2.500 calorias, ou sei lá quantas você comeu. Olha só, querida, vamos ter que pensar em alguma estratégia aí para amanhã, porque não dá para ser desse jeito. Você tem um problema de diabetes, você tem um problema de pressão alta. Então, a gente não quer ver isso, né? A gente quer o reforçador, a gente não quer o aversivo do lado, sendo lembrado aqui pelo celular. Bom, e aí quando a gente fala de tecnologia digital, e aí pensando em todas essas tecnologias que são mediadas pelo celular, a gente tem hoje acesso a cuidado de saúde mental muito maior. Então, se você tem uma questão de saúde, estou me sentindo desse jeito, o celular, ele talvez traga um pouco de, precisamos falar sobre isso, uma conscientização sobre saúde mental, aqui puxando para o nosso lado, né, mas sobre saúde de modo geral. Mas a gente já vê, tem essa pesquisa do Zang, de 23, que fala sobre existe uma associação bidirecional, ou seja, ela vai e ela volta sobre o uso excessivo de tela e depressão e ansiedade. Então, quanto mais uso excessivo de tela, maior o índice de depressão e ansiedade, quanto maior o índice de depressão e ansiedade, maior o uso de tela. Já existe isso sendo pesquisado há bastante tempo, e cada vez os dados mostram mais isso. Não está mostrando que está reduzindo, está mostrando que está aumentando essa correlação entre telas, ansiedade e depressão, né? Principalmente entre pessoas mais jovens. Essa pesquisa aqui foi com estudantes de ensino médio, né? Jovens universitários, então ainda mais com essa população. A gente ainda falta um pouco de pesquisa para a população mais velha. Por exemplo, para os boomers e para a geração X, a gente ainda tem menos dados. Até porque as pesquisas são sempre feitas com amostra de conveniência, vamos pesquisar com quem está aqui disponível, normalmente é universitário, né? Ainda não tem tantas pesquisas assim, tem algumas, mas ainda falta um pouco mais de dado para pessoas mais velhas. E alguns tratamentos que estão sendo feitos com saúde mental e tecnologia, né? Aplicando mindfulness, por exemplo, aplicativos de mindfulness, VR com mindfulness, VR para fobia, uma VR para você fazer apresentação em público, então aquelas pessoas que ficam muito temerosas de ter que apresentar um trabalho, apresentar um TCC, a VR tem ajudado muito. Já existe desde 94 uma linha de pesquisa grande nos Estados Unidos, de VR para simulação e para TEPT, né, para transtorno do estresse pós-traumático, com veteranos de guerra, porque lá eles têm toda uma linha grande de pesquisa sendo fomentada pelas Forças Armadas, né, em relação a... Eles têm muito dinheiro lá para isso, e aí tem um professor que está desde 94, ele só vai melhorando a qualidade da imagem que é produzida, né, mas muito para trabalhar TEPT e outras fobias, tudo com VR, então já tem bastante coisa sendo feita. Aqui no Paraná quem faz isso é a Verônica Aidu, né? Ela trabalha com VR também, que são tratamentos que são interessantes para serem utilizados, né? Assim, a ideia toda a tecnologia não é ruim por si só, é como a gente utiliza, o que a gente faz com ela, né? Como é que a gente aproveita ela a nosso favor aqui. Então, isso é um ponto que a gente tem, assim, de tecnologias digitais, que ela tem alguns favorecimentos. Por exemplo, esse aqui foi uma pesquisa que foi feita para pessoas que tinham dor crônica, né? E aí precisavam fazer vários tratamentos ali de fisioterapeutas com medicação, e eles fizeram um modelo, um grupo fazendo uma intervenção com um aplicativo de saúde mental digital, para lidar ali com ansiedade e tal. Tinha um outro que era uma sessão de intervenção com o psicólogo mesmo, da TCC, tradicional, clássica, e aí tinha só aquelas que faziam só o tratamento ortopédico tradicional, fisioterapia, medicação, enfim, o uso lá do tratamento tradicional. E aí, o que se observou, né? Que quando a gente utilizava no grupo, que utilizou a intervenção com o aplicativo e saúde mental digital, os resultados foram melhores nos índices de depressão, de percepção, interferência da dor no dia a dia e a função física, como as pessoas
caminhavam e como era a mobilidade de modo geral, né, nos movimentos delas, né? E esse aqui apresentou um resultado melhor. Os dados estão aqui. Oi. Patrícia, só um minutinho, desculpa interromper. Só para avisar para o pessoal que a lista de presença está no chat. E aí o certificado é mediante a assinatura da lista. Ótimo, Mariana, obrigada. Não esqueçam de preencher, hein, pessoal, ganhar o certificado. Aqui, então, quando as pessoas que usavam o aplicativo, né, a intervenção digital, essa que está na linha verde, ela mostra aqui os scores de ansiedade, como começaram mais altos e caíram mais com relação ao tratamento usual, que é o de terapia com humanos, e o Gold, que era o tratamento tradicional de só medicação e fisioterapia, tá? Então, a ansiedade com o tratamento usual já começou menor, mas a queda, em termos de diferença entre o começo e 2 meses depois, foi maior em quem utilizou a intervenção de saúde mental digital do que quem utilizou um terapeuta tradicional, tá? Esse outro dado são os scores de depressão. Também, verde, a linha verde mostra como começou o score de depressão para quem usou o digital e como ela caiu. É interessante pensar que para quem usou um tratamento com o humano, o score de depressão subiu um pouquinho, uma mudança pequena, não tão significativa, mas aumenta um pouquinho. Quem usou o tradicional, o método tradicional, só de medicação, fisioterapia, caiu também. Mas a gente vê como o efeito do digital, ele promove, né, algumas intervenções mais baratas, mais fáceis, porque você não precisa ter um terapeuta para cada um, mas com um bom resultado, pelo menos nessa pesquisa, é uma pesquisa de 2022, do Léo e colaboradores. Então, esse aqui é um processo que está acompanhando, e a gente tem vários desses, né, pesquisas que acompanham intervenções de saúde mental digital, seja por aplicativo, seja por um registro diário, em comparação com um tratamento sem e um tratamento com humanos. Então, o digital tem tido resultados melhores, bons resultados. Para alcançar a população que a gente tem, talvez seja um bom caminho. Agora, sobre o streaming. Porque streaming a gente ainda não tem pesquisa, que eu quis trazer aqui porque é algo que a gente ainda precisa pesquisar. Por incrível que pareça, a gente tem muita pesquisa sobre rede social, mas ainda não tem muita sobre o efeito do streaming na nossa vida. Porque o que a gente está falando é de um entretenimento de longo prazo, então a gente tem uma história maior. Ele é menos imediato do que uma rede social, que você está vendo ali, um pedacinho da vida de cada um, mas ele te dá uma história. E não quer dizer que ele não seja também aditivo, no sentido de mais um episódio, mais uma série. Agora eu tenho 40 séries, agora eu listei as minhas séries, eu tenho um aplicativo para gerenciar as séries que eu quero assistir, ou os filmes. Eu tenho muito mais, e provavelmente acho que vocês devem ser assim também, porque na minha lista tem muito mais coisa que eu quero assistir do que eu vou ter tempo na minha vida, eu tenho certeza disso. Porque eu tenho tempo aqui e ali, um pedacinho, 1 hora no final do dia, às vezes no fim de semana eu tenho 2 horas, tenho um monte de coisa legal para fazer, mas tem umas séries que eu quero assistir e eu sei que eu não vou dar conta de todas elas. E aí eu tenho Netflix, aí a gente tem a Amazon Prime, aí a gente tem a Disney, aí a gente tem o Globoplay, aí a gente tem os podcasts, que tem um monte. Hoje um cliente me falou de um podcast que tem 250 episódios de 1h30 cada um, eu falei, eu não vou assistir isso nunca. Né? Nem quando eu me aposentar eu não vou dar conta de assistir tanta coisa, porque esse é só um podcast, fora todos os outros, que todo dia um cliente chega com uma ideia de série, de livro, de filme ou de podcast que é super interessante e que eu deveria assistir, o que faz gerar o FOMO, o Fear of Missing Out. Os streamings, eles estão, né? Toda semana tem uma série nova, às vezes uma continuação. Saiu Stranger Things, temporada 5, eu nem sei se eu vi a 4, não lembro, ainda preciso fazer um recap para ver se eu dou conta de acompanhar.
E esse fear of missing out é uma característica bem grande das redes sociais, do uso de tecnologias digitais de modo geral, né, que é o medo da gente não dar conta de acompanhar, o medo de perder alguma coisa. Como que eu vou ficar sem assistir o Stranger Things se está todo mundo assistindo? Daqui a pouco tem um monte de meme, daqui a pouco tem um monte de spoiler. Eu preciso acompanhar essas séries, né? E aí isso acaba gerando toda uma ansiedade, um componente de ansiedade respondente de preciso ver e não consigo, da nossa vida, também pelo streaming. Só que a gente não tem tanta pesquisa especificamente sobre streaming. A gente tem pesquisa sobre FOMO, mas muito de rede social, mas acho que é um caminho super interessante para quem animar a pesquisar, né, qual o efeito do streaming na nossa vida. Porque antigamente, quem é lá da geração X, como eu, Y também vão se lembrar, mas a gente tinha o filme da semana na Rede Globo. Então saía lá Supercine ou Tela Quente, não sei se vocês lembram, tinham lá um filme que passava na segunda-feira e era esse filme e todo mundo ia assistir no mesmo horário. E não tinha outro. Eu quero assistir depois de novo. Não tem. No máximo você gravava no videocassete, se você tivesse um, e era isso que a gente tinha. Depois vieram as TVs a cabo, quando o mesmo filme podia ser reproduzido em outros horários, e aí você acompanhava, às vezes no catálogo, dava lá uma revistinha na TV a cabo, isso eu estou falando dos anos 90, mais ou menos, 90 e poucos, que você sabia que esse filme podia ser assistido, e você tinha mais opções de canal, mas você ainda não podia escolher o seu horário. Aí viemos com os streamings, que você tem total liberdade e controle de assistir o que você quiser no seu horário. Então você tem controle do seu reforçador. Antes você não tinha. Você emitia o comportamento, o reforçador vinha na hora que ele estava disponível. Era um FR ou um FI, né, que estava ali naquele intervalo de tempo, estava disponível, né? Hoje não. Hoje a gente tem total controle de quando é que esse vídeo vai poder aparecer na nossa vida, né? O que muda muito a forma como a gente consome o reforçador. Então você escolhe qual reforçador você quer, em qual plataforma, e você organiza seu comportamento para receber o reforçador. E às vezes a gente, apesar de estar disponível a qualquer hora, a gente não consegue interromper o comportamento de assistir. Então você está lá assistindo, você começou, eu quero terminar, é só mais uma série, é só mais um episódio, né? Mas você pode parar, amanhã ele vai estar no mesmo lugar. Mas não, eu preciso terminar. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer em consultório, como as pessoas não conseguem interromper o streaming. E isso vai gerar grandes prejuízos no sono, principalmente, porque a hora que as pessoas consomem é à noite. É a hora de dormir ou antes de dormir, quando terminam as atividades do dia. E aí isso acaba gerando um grande impacto no sono, né? Apesar de ter total controle, que era algo que a gente não tinha antes, mas agora a gente gera esse impacto. E o que nos traz também para o paradoxo da escolha, que é uma outra questão, que é o fear of a better option. Medo de ter uma opção melhor que eu não estou assistindo. Puxa, eu escolhi assistir Stranger Things, e aí isso significa que eu não vou poder escolher o concorrente dele, né, num outro esquema aqui, que vai ser uma outra série que tenha sido lançada agora, A Diplomata, né, que é uma outra série da Netflix, ou não sei qual outra que lançou, Ninguém Quer, que é uma outra de comédia, enfim. Se você escolhe um, você não pode escolher o outro, e aí você fala, será que eu quero esse, será que eu quero aquele? Tem um meme que diz que uma pessoa um dia ficou conhecida porque ela conseguiu escolher um filme na Netflix em menos de 40 minutos. Porque você quer fazer a sua melhor escolha e você não escolhe nenhum. Você fica lá girando, 5 minutos desse, não gostei muito, vamos para o outro. E são tantos. O que acontece no paradoxo da escolha, que é um texto do Schwartz, de 2004? Mais opções deveriam deixar a gente mais feliz. Mas ter muitas opções nos deixa a gente mais infeliz ainda, porque a gente tem medo de escolher errado. E isso é muito o que acontece no streaming. Deixa a gente mais frustrado, que você começa a assistir e aí você tem que parar, você não sabe se você quer continuar, mas tanta gente está falando do outro, você quer assistir o outro também, só que o tempo é limitado. Olha a sobrecarga de informação. Né? Antigamente você só tinha, você escolhia, vou assistir, não vou assistir, era muito mais fácil. Vou assistir o Telecine, não vou assistir o Telecine. E agora você tem que assistir tudo e as pessoas às vezes cobram e todo mundo traz uma opção nova.
Ou seja, a gente fica no paradoxo da escolha sobrecarregado com tantas informações. E isso faz com que a gente meio que não saiba o que escolher, fica paralisado e o tanto de informação entra quase como um fator punitivo. Ah, não quero assistir mais nada, ou quero assistir tudo, ou não vou dormir agora para poder dar conta. Né? Essa pesquisa do Schwartz, ela é bem interessante. Eles fizeram a pesquisa em supermercados com geleias. Não sei se nos supermercados aí, às vezes, costuma ter degustação de alimentos. Assim, prova esse aqui para ver se você gosta e tal. Eles fizeram uma pesquisa assim, com 6 tipos de geleias. E eles faziam uma degustação com essas 6 sabores diferentes de geleia. Morango, damasco, uva, enfim, diferentes geleias. E aí eles viram que 30% das pessoas comprou no final uma das geleias oferecidas. Né? De todos os que provaram as geleias, 30% escolheu uma, levou para o caixa e efetivou a compra. Daí no outro supermercado eles falaram, vamos dar mais opção? Eles colocaram 24 sabores de geleia. Então você tinha morango com uva, morango com frutas vermelhas, damasco com mel e sabores diferentes, 24 sabores diferentes. E o que aconteceu? Vocês acham que teve mais gente que comprou ou menos gente que comprou? Menos. Bem menos. 5% só conseguiu escolher alguma coisa, porque eram tantas. Sabe quando você vai na sorveteria da cidade? Se você tem chocolate creme, beleza, ou é chocolate ou é creme, um dos dois você escolhe. Agora, se tem chocolate, creme, cupuaçu, pistache, morango, sei lá, quantos outros, milho, sonho de valsa, eu quero todos, não consigo escolher nenhum. Né? Então, isso é uma coisa que vem sendo estudada pelo Schwartz, mais no campo da economia comportamental, mas tem todo um efeito aí com relação à tecnologia, sobretudo a streaming, que a gente sempre acha que pode ter alguma coisa melhor que a gente está perdendo. Né? E isso acaba aumentando muitos níveis de percepção de ansiedade, de sensação de ansiedade. Certo? Perguntas? E aí a gente tem agora um outro problema nas tecnologias, que é o Dr. Google, e agora também tem o Dr. ChatGPT, muito mais complexo, muito mais elaborado, né? Tem pesquisas aí que mostram como isso tem sido aumentado de frequência, a pesquisa com... né, eu tenho um sintoma, normalmente se você tem um sintoma e você coloca no Google, ele vai te dar coisas sempre muito graves. Sempre é um diagnóstico assustador. O que, por um lado, talvez fomente a ideia de você buscar um tratamento médico adequado em vez de banalizar aquilo que você está sentindo. Né? Se pode ser um câncer, uma coisa mais grave, então você, deixa eu logo procurar um médico para ter certeza. Muitas vezes ele é usado para validar o que o médico falou, às vezes para substituir o que o médico te disse. Assim, meu médico falou isso, deixa eu ver se é mesmo. Não acredito, prefiro acreditar aqui no ChatGPT. Tem pessoas que vão lá e lançam o que o médico falou e o tratamento, e o ChatGPT às vezes pode dar uma outra ideia. Claro, depende muito do prompt que é usado, mas ele pode dar uma outra versão do tipo, se eu tenho ansiedade, eu posso usar o remédio X? E aí o ChatGPT vai dizer pode, ou tem também o tratamento Y, X, né, Z. E, enfim, isso acaba competindo com uma opinião de um médico humano. Eu sei que há médicos e médicos, mas em tese, médicos estudaram mais e estão olhando para um quadro muito mais completo e individualizado do que o ChatGPT, que vai responder por algoritmo. Isso, então, aquilo, né, dentro de algumas regras. Então, tem toda a questão de qual é o médico que você está seguindo ou o que é que você está preferindo acreditar, em alguém que te falou ou escolher a sua melhor opção. Né? Às vezes o ChatGPT deu um prognóstico melhor, prefiro ficar com ele. O que acontece também é que às vezes a gente lista todos os sintomas e ter todos esses sintomas vai gerar mais ansiedade ainda quando a gente lança lá no Google, né? E vai dar um viés no seu diagnóstico. Então, quando você leva isso de volta para o médico, eu lancei lá, eu estou com, vamos dizer, dor no estômago, febre, náusea e perda de apetite, né? O Google já me dá ali um diagnóstico de gastrite. Quando eu vou levar isso para o médico, eu já levo com um viés do Google, do ChatGPT, que já fez uma pré-análise.
mas fez uma pré-análise baseada em alguns elementos, né? E com um diagnóstico talvez enviesado, não sei como é que eles processam essa informação. Então, eu já levo também com um certo viés da rede social, quando eu vou falar com o médico. Né? Então, isso tudo é meio que você está tendo duas opiniões, sendo que uma opinião não é especialista. E quando a gente tem algumas fontes que não são confiáveis, tipo o ChatGPT, ele pode levar a algum método de tratamento bem errado. Né? Porque, claro que há GPTs, e acho que vocês já sabem disso, há GPTs especializados em alguns tópicos. Você pode abrir o GPT normal, que é genérico, mas você pode também escolher alguns GPTs específicos. Então, tem GPTs específicos para finanças, até para astrologia, para medicina também. Mas ainda assim, embora ele tenha sido mais alimentado com dados desse tipo, dessa natureza, você ainda não pode confiar, porque ele ainda pode ter uma alucinação, apesar de eles estarem bem trabalhando para reduzir as alucinações dos GPTs, mas ele pode levar para um método errado de tratamento. Então, mas veja isso, o apelo disso para a população que às vezes não tem acesso a médicos. Né? Uma coisa é quem está na classe média, tem aí um convênio e pode buscar um tratamento adequado, a outra coisa é quem não tem médico na cidade, para quem não tem acesso a uma medicação ou a uma opinião médica. Então, você tem aí um lado que é bom e ruim ao mesmo tempo. Nos anos 2000 se falava do transtorno factício digital, que era algo que eu achava que eu tinha baseado no que eu disse pro Google, e aí o Google devolvia, você deve ter, sei lá, você deve estar grávida, né, que tem algumas coisas assim, enjoo, dor no estômago, azia, possibilidade de diagnóstico, gravidez, e aí a pessoa começava a achar que estava mesmo, né? Não na gravidez, mas alguns outros transtornos de se sentir a partir do que você disse e o Google te devolveu. Hoje já nem muito se fala, não foi um transtorno que entrou para o DSM, mas era um desses que a gente considera, né? Tem a própria síndrome de Munchausen, que é quando eu começo a sentir sintomas e absorver e dizer que eu tenho uma determinada doença, sendo que ela é mais um efeito emocional, psicológico, do que de fato uma questão fisiológica que está acontecendo. Tem a síndrome de Munchausen by proxy, ela costuma ser mais famosa, daquela série The Act, de uma menina que, de fato, a mãe cuidava dela como se ela fosse extremamente doente, e a menina acabava se sentindo mais doente do que era, até que, é uma história real, ela acabou, quando ela percebeu que ela não estava tão doente assim, era muito mais a mãe que construía essa doença para ela, ela acabou matando a mãe, né? Então, mas é uma história real. Dessa síndrome de Munchausen by proxy. O que a gente está falando aqui é só de você se sentir mais doente do que você é, principalmente a partir de diagnósticos que você tem, de repente, pelo Google. Um lado positivo, no entanto, né, é que isso acabou, em muitas situações, trazendo mais conscientização em termos de saúde mental. Quando você tem conteúdos que viralizam, todo mundo está falando sobre TDAH no TikTok. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, e você tem um monte de vídeos falando, eu tenho, de as pessoas se perceberem e falarem. Isso talvez traga um pouco mais de conscientização. No entanto, também acaba viralizando e tem uma outra questão, nem todo mundo vai ter TDAH, acaba banalizando quem efetivamente tem e precisa de um tratamento adequado, mas se todo mundo tem, isso deixa de ser significativo e acaba gerando também muita desinformação, né? Às vezes a pessoa, assim, se você está distraído, se você não consegue fazer o seu trabalho, se você está procrastinando muito, isso já é TDAH, para usar como exemplo, mas tem outros casos. Então, embora traga, assim, uma conscientização para algumas coisas, acaba que desinforma e banaliza, às vezes, algumas situações realmente graves, né? Levam muito a autodiagnóstico. Talvez vocês já tenham observado como isso tem aumentado de frequência mesmo, né? A procura por, eu acho que eu tenho TDAH, quero fazer um teste, eu acho que tem alguma coisa comigo, eu devo ser TEA, e as pessoas acabam que leem tanto sobre. Quando elas vão levar o sintoma, ou que elas sentem para os médicos, para psiquiatra, para psicólogo, já vai com viés também.
né? Se a pessoa já se informou de tudo que precisa ser naquele transtorno, então, se ela realmente quiser ter, até para pertencer a um grupo maior, isso já vai com um certo viés ali para o médico, ou para o psicólogo. E TikTok, assim, na pandemia, né, bombou com conteúdo de saúde mental. Eu costumo dizer para alguns pacientes que para eles não ficarem procurando uma ansiedade lá no TikTok, porque você só descobre essa coisa da ansiedade, tudo vira ansiedade. E você fica bombardeado, assim, com informações sobre ansiedade, aquilo que você não quer ter é o que você mais recebe. Né? E aí você procura uma vez e aí pronto. Aí só vai se falar de ansiedade o tempo todo, essa palavra está rodando nas suas telas, né? Falando até sobre tempo de tela especificamente. Hoje já se fala em um termo chamado text neck, que é a forma como o pescoço fica inclinado para frente, sobrecarregando aqui a cervical depois de 30 minutos de uso de celular. Então, se você está assim, provavelmente você força mais aqui, né, o pescoço para olhar para baixo, para a sua tela, né, e depois de 30 minutos isso já começa a ter efeito na postura. Essa pesquisa do Abdel-Aziz é de 22 e eles avaliaram crianças de 8 a 10 anos com uso. E isso já gera um efeito em crianças. Como vai ser essa curva aí de médio e longo prazo para essas crianças que ficam olhando o celular e também projetando o pescoço para frente, né? Sobretudo essa parte aqui mais superior das costas, que pode levar à dor crônica, pode levar à disfunção motora. As pessoas falam sobre formigamento nos braços depois de um determinado tempo, né? Pode levar à redução do movimento. E aí, independente do que a pessoa está fazendo no celular, o uso dele nessa postura gera efeito, né, no nosso corpo. Como é que a gente está construindo corpos de colunas diferentes? E aí tem um outro lado. A gente está reduzindo o movimento, a gente não está se exercitando. Lembra que eu falei, humanos de 2025 se exercitam menos. Acaba que tem sim uma preocupação com saúde, mas a gente está, as crianças, como eu falei no almoço, estão ficando mais em casa, estão ficando sentadinhas, elas não estão correndo. Se você está no celular, você não está olhando para outras coisas, você não está colocando seu olhar no horizonte, olhando para o céu, vendo se tem um passarinho ou como as nuvens estão se formando, você não está indo caminhar lá fora. A gente reduz o movimento e a gente fica mais preso aqui no próprio celular. Então, tem um efeito na postura que eu não sei ainda como isso vai repercutir quando a gente estiver na idade, na terceira idade, na velhice, né? Que tipo de movimento, de limitação de movimento a gente vai ter, né? Eu acho que deve ter, a menos que alguma coisa seja feita, a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo depois, a gente vai ter impactos. E não só o tempo de tela, assim, nesse impacto, mas como serão as nossas memórias. Já vi muitas vezes, acho que vocês também, de pessoas que estão, sei lá, no museu. Ela passa no museu, ela tira foto do quadro, ela passa para o outro, ela tira foto do quadro e ela não vê o quadro, ela viu por meio da tela, meio que a gente viu aí no vídeo. Ela não se dedicou àquela memória, àquela experiência, porque às vezes a maior preocupação é registrar para postar, do que de fato para vivenciar. Eu vejo o pôr do sol, eu posso só olhar para ele. Se eu tiro a foto, ele não vai ser igual ao que eu estou vendo, e eu perco aqueles segundos de pôr do sol, porque o pôr do sol é uma coisa dinâmica, rapidinho ele passa, e passou. Né? O que eu construí de memória para mim? Eu vejo muitas fotos assim, estou no show, em vez de curtir o show, curtir aquela música, não, eu quero registrar para algo depois, para colocar depois, para eu lembrar depois. E será que você vai lembrar? Porque quantos de nós voltamos nas fotos e relembramos o que a gente viu? Talvez poucos. Eu recebo aqui uma notificação, né, do meu OneDrive, todos os dias, das fotos que eu tirei naquele dia do passado. Eu acho super legal, porque eu abro todos os dias de manhã e vejo onde eu estava há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Eu acho bem interessante fazer isso. Mas muitos de nós não vai fazer. E qual vai ser a nossa memória? Qual o efeito disso na nossa memória? Não sabemos ainda, porque a gente ainda não viveu essa história, a gente não chegou lá para ter esse decurso de tempo para a gente poder mensurar lá na frente.
Talvez daqui a 20 anos a gente tenha pesquisas que mostrem um efeito maior da memória, né, sobre esse tipo. Mas a gente sabe que a memória, ela é também consolidada pela atenção que a gente dá a um determinado estímulo. E se a gente está dando essa atenção de tira foto e olha depois, e talvez não olhe, numa imensidão de fotos, né, o que a gente está lembrando? Outra coisa, quando eu era criança, faz tempo, eu sei, mas quando eu era criança, a gente ia para as férias com um rolo de filme de 36 poses. Talvez o Diogo também se lembre disso. Era tudo que a gente tinha para tirar, era 36 fotos. Hoje a gente tira 36 fotos por minuto. Você ia falar uma coisa, Diogo? Quem tinha o de 36 estava assim, no ápice. Era chique, Nossa, né? meu rolo era de 36 poses. Nossa, tava aqui. Era para a família toda, 36, porque tinha de 12, tinha de 24, tinha de 36. Essas eram assim, super, né? E você tinha 36 fotos para umas férias tudo. Hoje, cada um tem seu celular, a gente tira 36. O que a gente está lembrando disso? Né? O que fica de fato de memória para a gente? Aquela foto antigamente era preparada, a gente organizava, sabe? Separava todo mundo para, olha para o mesmo lugar, tira a foto, talvez você se lembre da foto sendo tirada. Quem tem um pouco mais aí de 30 anos talvez ainda lembre disso, né? Até porque tinha câmera digital, que está até voltando, parece que tem uma tendência aí de voltar com câmera digital, mas era diferente esse movimento. E quando revelava e descobria depois que deram 37 fotos, ficava contentíssimo. Deu uma a mais, nossa! Sim. E hoje eu vejo assim, e acho que é uma experiência que vocês já devem ter visto, uma pessoa tentando tirar fotos de selfie na academia e tal, e ela tira às vezes no monte, sabe? Tira aqui, tira lá, muda pra cá, muda um pouquinho, faz outra, até ter uma que fique muito legal, né? Na concepção dela. Então, como é que isso vai impactar a nossa memória? Não sei. Acho que tem impacto. Né? Por exemplo, essa foto aqui é uma foto bem famosa. É uma foto antiga já, a gente vê pelos modelos de celulares. Mas tem alguma coisa muito interessante acontecendo num lado, que está todo mundo fotografando. Todo mundo está super empolgado com o celular na mão, exceto uma pessoa, essa senhora, que só está vendo a situação. Ela não está preocupada em registrar, ela está só curtindo ali o momento. Nem sei se ela sabe o que ela está vendo, se ela está gostando, acho que sim, que ela está na primeira fila com um leve sorriso nos outros lados. Agora, de todo mundo, quem vai se lembrar desse evento com mais detalhes? A minha hipótese, e é só uma hipótese, é que é essa senhora aqui dos óculos lilazes que vai lembrar mais do que está todo mundo que está tentando fotografar. Né? Porque ela está mais dedicada à experiência do que qualquer outra pessoa. Todo mundo vai ter a foto depois, mas quem vai efetivamente se lembrar, acho que é ela. Tem um comentário aqui no chat. A Mila gostou da fofinha, né? O que nos leva também para esse outro ponto aqui de redes sociais, assim, o uso excessivo das redes sociais, a dificuldade de interromper o uso, porque é muito fácil. Também tem isso, além do reforçador ser imediato, o custo de resposta é muito baixo. Você não gasta nada, você não gasta energia, você gasta um dedo para fazer assim, um movimento muito simples. Não é um custo de resposta de abrir um livro, ler, tem que ter uma iluminação para ler o livro. A menos que você tenha o Kindle, é claro, mas você tem todo o processo para ler o livro pesa na mão, aí você troca de braço, né? Ou você vai jogar um jogo, aí você precisa montar o jogo, fazer um artesanato, vamos pensar assim, sei lá, fazer tricô, crochê, eu preciso ter a linha, eu preciso ter a receita aqui do que eu preciso fazer, do número de pontos, eu preciso ter comprado a linha, eu preciso ir antes em algum lugar, esperar a linha chegar, se eu comprei pelo Mercado Livre. Tem um custo de resposta muito alto, que as redes sociais... de forma muito inteligente, conseguiram reduzir o custo de resposta para quase zero. Então, é muito mais fácil que a gente se engaje nesse comportamento do que se a gente se engaje no outro, que pode ser mais reforçador, mas que é mais difícil de ser emitido também. Né? Então, é mais fácil continuar usando. Difícil é parar, porque agora você tem que apertar 2 vezes o botão de sair da tela.
E o que o Shankar Sen, acho que é isso que fala, é o nome dele, alguma coisa assim, de 2023, falou, ele faz algumas comparações, ele fala que as comparações que a gente faz na rede social levam principalmente adolescentes a um baixo senso de autoeficácia. Por quê? Todo mundo consegue alguma coisa na rede social. Tá todo mundo ali viajando, tá todo mundo feliz com muitos amigos, todo mundo tá na academia, conseguiu ir para academia, né? Eu nem consegui, porque eu estava super chateada em casa, não queria fazer nada, pensei, vou para academia, vou nada. Mas as pessoas foram e postaram uma foto dela. Pode ser que aquela pessoa chegou e tirou a foto, não fez nada e foi embora. Mas dá uma sensação de que essa pessoa é muito mais eficaz do que eu, que nem fui para academia hoje. E as redes sociais, elas têm isso, elas levam a comparações, porque a gente vê pessoas iguais a gente, em tese, fazendo coisas que a gente não faz. E isso, principalmente para pessoas mais jovens, leva a esse senso de eu não consigo nada, que leva a comportamentos depressivos, inclusive isolamento. Eu já não consigo nada mesmo, eu sou um fracasso mesmo, nem para academia eu não vou, todo mundo está indo para academia, está todo mundo rindo, todo mundo com amigo, eu nem tenho amigo nenhum, agora que eu não vou sair de casa mesmo, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Então, isso a gente tem um monte de estudos já que mostra, comportamentos de ansiedade, de depressão, de autodepreciativos, que vem com o uso de redes sociais em excesso, né? Tem essa charge aqui, muito antiga, de 1993, nem sei se todo mundo era nascido ainda, provavelmente não, mas que fala um cachorrinho falando com o outro, que na internet ninguém sabe que você é um cachorro. Então você pode aqui usar e fingir, faz de conta que você é quem você quiser ser, porque ninguém sabe. E isso era tão verdadeiro em 93 quanto é hoje em 2025. Ninguém sabe de fato quem você é, você monta o seu perfil. Você pode ser qualquer coisa, você pode aqui dizer agora que você está fazendo, sabe, grandes coisas na sua vida, e quem é que sabe? Só você vai saber, as pessoas mais próximas, né? Mas eu acho que ele mostra isso, dá uma sensação de sucesso que a rede social traz contra uma vida invisível. Eu sou a Patrícia, sou psicóloga, não posso nem falar muito dos meus clientes, não posso postar a foto deles, não posso dizer como eu sou legal, então o que eu faço? Eu boto no Instagram. No Instagram eu posso ser uma personalidade, no Instagram eu tenho 1000 seguidores, no Instagram eu sou muito mais legal, a minha vida deixa de ser invisível e passa a ter algum reforço social, eu recebo curtidas, eu recebo comentários, as pessoas reagem ao que eu falo, né? Então traz isso. Eu acho que aquele videozinho que eu comecei essa segunda parte mostrando, mostra, né, essa ideia de a vida é invisível, a rede social deu um perfil, deu uma voz para todo mundo, e a gente quer ser ouvido, claro, né? Então o reforço social que vem é muito valioso também, quando a gente posta, quando a gente tem o uso ativo, né? Existe hoje 2 tipos de uso nas redes. Então, você tem o uso ativo, que é aquele que você posta, comenta, curte, você age na rede social, e tem o uso passivo, que você só vê dos outros. O uso ativo, ele é bem mais difícil, ele tem um custo de resposta mais alto, porque você tem que produzir, tirar foto e tal. E ele tem uma pequena redução aí nos níveis de mensuração quando se mensura depressão e ansiedade. O uso passivo não, o uso passivo é aquele que você só vê, e esse aumenta um pouco, né, a sensação de ansiedade e tal. E a imagem que a gente constrói nas redes sociais, ela é uma imagem que é baseada na observação dos outros, né? Hoje a gente vê uma pessoa falando, acho que vou fazer isso também. E tem as autoridades de internet, né, que falam, tá todo mundo fazendo isso, você tem que fazer também. Né? Hoje marketing digital é uma profissão que cresce, porque as pessoas estão querendo sempre, de alguma forma, alavancar perfis, né, terem mais seguidores, e aí ver o que as pessoas estão fazendo ao meu redor, é isso que você deve fazer. Então, gravar vídeos e tal, o marketing digital é essa pessoa que constrói a sua imagem a partir do que é importante e relevante naquele segmento. Né? E a gente vai ter uma identidade online, quer dizer, quem é você na sua rede social, qual é o seu arroba, a partir do que você compartilha, a partir do que você curte, a partir do que você se engaja. Né? Então você começa a ser aquela pessoa que compartilha aquele tipo de conteúdo.
Então, se você compartilha conteúdos mais científicos, mais voltados para psicologia, ou mais voltados para jogos, ou mais voltados para vida social, você vai ter essa identidade online baseada naquilo que você compartilha e que as pessoas veem você compartilhando e curtindo. Então, esse é o que a gente faz para ser menos invisível, né? Porque com 7 bilhões de habitantes, quem é cada um de nós? A gente não tem ninguém nem vendo. Na rede social, não. Eu posso ter, sei lá, 1 milhão de pessoas me seguindo. Eu não sou tão invisível assim, né? Eu acho que é uma busca por ser visto. Esse estudo aqui é de 2018 e ele fala a relação entre os sintomas de depressão e o uso de redes sociais. Aqui ele fala tanto do uso passivo como uso ativo. O passivo é esse M1 aqui e o ativo é o M2. É um gráfico de relação, então quanto mais grossa a seta, maior a correlação entre os elementos, quanto mais fina, menor é a correlação. Claro que depois, se vocês quiserem os artigos todos, eu posso encaminhar, mas eles são fáceis de serem localizados. Mas aqui ele confere alguns sintomas, né? Fadiga, depressão, humor deprimido, solidão, falta de concentração, perda de interesse, sentimento de inferioridade, desesperança, estresse. Cada um deles o estresse é o S1. E como ele vai se relacionando com outros. Por exemplo, esse D4 aqui é a perda de concentração. Então, ele afeta o estresse, o sentimento de estresse, e o estresse também afeta aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui com maior ênfase? Como o humor depressivo, que é o D2, deixa eu pegar o meu marcador. Aqui, o D2, que é o humor depressivo, está muito correlacionado à solidão, que está muito correlacionado aqui ao uso passivo. O uso ativo é um pouco menos, veja que a seta está um pouco mais fraca. O uso ativo está mais relacionado também ao estresse. Eu fico mais estressada de, será que as pessoas vão gostar? Gera um pouco mais de mobilização aqui. Será que as pessoas vão gostar? Eu deveria postar isso ou não deveria, né? E a fadiga também está relacionada ao uso passivo. O que eles falam também é que às vezes você vai usando passivamente e só de observar, daqui a pouco você fala, vou colocar. Então, o uso passivo leva ao uso ativo. Ele aqui acaba tendo uma correlação. E outro link aqui importante é a solidão com a sensação de desesperança, que também tem links fortes. A solidão com o sentimento de se sentir inferior. E aqui a fadiga com a perda de interesse, que também tem links fortes. Então aqui ele mostra, nessa pesquisa, que é bem interessante, ele vai mostrando como é que essas emoções vão se relacionando aí, esses sintomas, com o uso das redes sociais. O que parece que a gente tem é que as redes sociais, elas têm esse antídoto, como uma forma de não se sentir tão sozinho. Quando a gente pergunta para as pessoas, assim, não numa pesquisa, mas de forma ali, cotidiana, por que você usa? Para eu saber como é que estão as pessoas ao meu redor, como é que estão os meus amigos, Dá um senso de pertencimento, quando a gente está numa situação tão isolada. O fato é que as pessoas não percebem como isso acaba levando a mais solidão ainda. Elas não percebem como isso é paradoxal. Você tenta se sentir mais próximo, mas na verdade você se sente mais distante. Provavelmente tem outros sintomas de isolamento que as pessoas nem sequer discriminam que elas estão se sentindo assim. Dá uma sensação de que elas estão pertencendo, mas elas não estão, na verdade. O maior exemplo disso é esse filme Her, que eu deixei aqui um linkzinho, não vou mostrar agora, mas até porque a gente já está... Nossa, tem só meia hora. Mas é um filme antigo também, de 2014, mas ainda muito atual, porque ele fala de um rapaz que está sozinho e que começa a conversar com um programa de computador, que é uma inteligência artificial, e ele se apaixona por ela. E ela é muito interessante mesmo. Com a voz da Scarlett Johansson, ela é super envolvente, ela dá toda a atenção do mundo para ele e ele se sente muito especial estando com ela, com a Her.
E esse é um filme que eu super recomendo se você gosta desse tema de inteligência artificial, né? Ele traz várias reflexões aqui. Uma dica aí para o fim de semana, aproveitar que hoje é sábado, né? Para acabar com o paradoxo da escolha de vocês, já escolham esse, vale a pena. E aí entramos no chatbot, na parte final aqui do nosso encontro. E aí temos muitas coisas para conversar sobre chatbots. Primeiro, até para entender, inteligência artificial já é uma coisa antiga, aprendizagem de máquina. Ela já vem já dos anos 1960, quando tinha uma pessoa que começou a fazer jogo de xadrez, e aí uma máquina conseguia jogar, começou com dama, depois passou para xadrez, e as máquinas conseguiam aprender com elas mesmas e conseguiam fazer alguns movimentos. Depois teve tem até um documentário legal sobre isso, o Go, que é um jogo coreano, de peças brancas e pretas, e aí com milhares de combinações. Se o jogo de dama tem alguma combinação possível, mas é mais simples, xadrez é um pouquinho mais elaborado, o Go é muito mais. Quem acompanha doramas já deve ter visto em alguns doramas que eles jogam Go. E aí eles conseguiram fazer isso, então a inteligência artificial ser capaz de jogar contra um humano e ganhar. Imaginava-se que no Go ninguém nunca ia passar um humano, porque é um jogo muito criativo, até o momento que passou sim. Mas ela já vem sendo aprimorada desde antes. O que acontece é que em 2012, mais ou menos, começou a ter mais tecnologia, mais barata, com chips de processamento mais capacitados para as pessoas lidarem com a inteligência artificial e aplicarem no dia a dia. Então isso ficou mais fácil, porque embora a tecnologia não fosse tão nova, ela só se barateou e só se organizou mais para cá, de 2012 para cá, que aí foi quando começou a ter os grandes modelos de linguagem que simulam as linguagens de hoje, principalmente de 2019 para cá, com as IA generativas, vocês já devem ter ouvido essa expressão, que aí começou a ser capaz de processar o texto e simular uma linguagem como se fosse de um ser humano. Ela consegue responder perguntas, não só dando dados, mas colocando dentro de uma estrutura gramatical, com um valor semântico mais parecido com o que o ser humano faz. Sumarizando informações, traduzindo entre línguas, isso já é antigo, né? Todo mundo já usou o translator aí, e ele foi ficando cada vez melhor. As próprias as traduções de vídeos do YouTube, por exemplo, elas foram se aprimorando. Antigamente era muito ruim, hoje a gente já começa a ter traduções muito melhores, sabe? Nisso, de acordo e graças às IA generativas, né, que surgiram daí para frente. E aí a gente tem então essas pesquisas que tem várias pesquisas, tá, sobre isso também, e artigos da psicologia que vão explicar um pouco mais. Um desse é do Ben Zion, que é desse ano, que ele explica um pouquinho, porque ele vai falar depois outras coisas dos chatbots, né, como os chatbots chegaram aqui pra gente. Porque hoje, considerando todo aquele universo que eu comentei com vocês, a gente talvez precise de alguma intervenção com um chatbot mais disponível, porque eu tenho ali um cliente com uma ideação suicida mais intensa, com um planejamento de suicídio ou virando uma crise bipolar. Eu estou no meu fim de semana, de repente eu estou também com uma questão pessoal em casa, eu preciso viajar, ou eu estou só dormindo, madrugada, eu só estou dormindo, não consigo acordar para atender a tudo isso. A pessoa fica sem saída ou ela pode usar um chatbot. Então, entre nada e alguma coisa, às vezes um chatbot pode ajudar. E tem alguns que vêm sendo desenvolvidos com técnicas de TCC, principalmente, porque a TCC é mais estruturadinha, né, mais organizada e padrão ouro já há bastante tempo. Então, tem tido um efeito, assim, lá nos Estados Unidos, principalmente, de desenvolverem chatbots a partir de técnicas da TCC. Tem 2 que já foram validados até pela APA, pela Associação Americana de Psicologia, que são chatbots que têm esses cuidados, né, na elaboração do chatbot. É claro que quando o chatbot funciona, ele recupera dados de todo o treinamento que ele teve. Então, nem sempre, e a gente vai falar disso, nem sempre o que o chatbot fala é de fato adequado, tá? Tem questões éticas
graves que a gente vai falar também. Mas é aquilo, qual é o ponto em que a gente pode ajudar alguém, usar, não usar, até onde vai? Isso é uma discussão que a gente ainda está começando só. Eu vi lá nos temas que vocês colocaram, a maior parte colocou inteligência artificial. A gente está, né, nos chatbots como grandes elementos de tecnologia para ajudar o trabalho do psicólogo quando o psicólogo não está disponível, né? Seja por valor, seja por localidade geográfica, seja pelo momento do dia, enfim, seja pela demanda de trabalho. Ainda existe muitos bots que não são regulados, né, que estão aí tentando se aplicar, alguns bots que não têm pesquisa clínica. Hoje tem também nas redes, você vê um monte de gente, abra seu próprio bot, compre aqui um API para você fazer seu bot personalizado a partir aqui do WhatsApp, pessoas assim que nem são psicólogos e que oferecem só para um atendimento ali. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os bots eles ainda não estão totalmente regulados. O que a gente tem é o Character AI, a réplica, aqueles dois, o bot e o WISE, eles já são mais estudados, esses aqui estão em estudo. Mas eles tem N aplicativos aí que precisam ser avaliados sempre. Eles estão aqui em inglês, né? No português eu nem sei quais são da Anvisa, precisa ter regulamento da Anvisa e liberação para ser usado, e a gente ainda não tem aqui nenhum que eu conheça, pelo menos, não ouvi falar. Só que tem os paralelos. Aí cada um quer ter um chatbot para chamar de seu, e eu sei de psicólogos que constroem aí bots paralelos, né, para dar esse atendimento para o cliente. A testagem de chatbot, ela vai exigir sempre uma pesquisa clínica, então você vai ter uma população que vai ser utilizada, não é uma coisa ainda muito simples. Alguns chatbots que foram utilizados, eles lá nos Estados Unidos principalmente, tiveram toda uma questão de não conseguir perceber a gravidade do que o cliente estava dizendo e até sugerir alguma coisa, assim, não entender a metáfora que tinha por trás. Por exemplo, nossa, às vezes eu só queria subir numa montanha e me jogar de lá. Né? Um cliente falou, uma pessoa falou isso para um chatbot. E aí o chatbot responde, sim, uma caminhada na natureza sempre faz bem. Assim, não era isso que ele estava falando. Né? Era muito mais profundo e o chatbot não conseguiu compreender. Né? Tem casos, e alguns que viraram notícias, de chatbot, de clientes, de pessoas que se aproximaram muito do chatbot a ponto de se apaixonar, assim como o Her, e aí, de alguma maneira, pensar assim, se eu acabar com a minha vida agora, eu consigo virar uma entidade e vou viver nesse mundo tecnológico e vou ficar com essa pessoa. Isso existe, são pontos fora da curva, mas tem muitas situações de suicídio em adolescentes que foram mediados pelo chatbot e que o chatbot, obviamente, não conseguiu perceber a gravidade para sinalizar para uma outra pessoa, para sinalizar para o pai, para a mãe, até porque ele não tem essa possibilidade. Né? Se você é psicólogo e está recebendo um cliente que fala sobre suicídio, você vai acionar a rede de apoio, você vai acionar os bombeiros, você vai fazer alguma coisa, vai chamar a pessoa para vir aqui, não, quero continuar conversando com você, vem aqui hoje, vamos marcar uma sessão extra. Você vai acionar o psiquiatra. O chatbot não vai fazer nada disso. Então, o próprio escopo de ação de um chatbot é muito mais limitado. Por isso, como testar para algumas circunstâncias, o chatbot consegue, mas para ser um psicólogo paralelo ou complementar, ainda falta muita coisa. Né? Tem um artigo aqui do Heinz que está falando do Therabot, que é um outro que está em teste também, mas nenhum ainda foi aprovado por aqui, para ser efetivamente utilizado com esse caráter medicinal, né? Com esse caráter terapêutico. Tá? A IA, ela é boa porque ela vai ajudar a reconhecer algum padrão. Então, se no mundo paralelo, que não é o que a gente tem hoje, a gente conseguisse gravar todas as interações de um cliente, a IA conseguiria reconhecer um padrão comportamental muito mais facilmente do que a gente numa formulação. Né? Faria
uma análise molar de forma muito mais eficaz. O próprio Blackwell, lá em 2020, ele gravou e analisou milhares de sessões para poder replicar isso em chatbots. Né? Teve autorização lá nos Estados Unidos, isso não é daqui, mas ele começou a construir um monte de sessão para poder alimentar a inteligência artificial, para poder fazer aí sim propósito de intervenção e construir chatbots. É assim que os chatbots são construídos. Só que é todo o problema. Primeiro, gravar a sessão, se responsabilizar por esse material, o terapeuta, o cliente concordar, saber para onde vão esses dados que estão sendo analisados, né? Porque se você coloca na IA, e hoje eu sei que tem muita gente usando IA para fazer prontuário, esse dado a gente não sabe para onde ele vai. Né? A grande questão ética da IA é porque a gente não consegue garantir sigilo no que é utilizado. Então você coloca lá no chat GPT uma pergunta, meu cliente fez isso, o que você acha que eu faço? Para onde essa informação vai, não sabemos, até para alimentar o próprio chat GPT, né, toda a OpenAI com outras informações. Então, a gente ainda tem toda essa questão ética para poder ser trabalhada, né? E o que a gente vai ter em chatbots é o que já aconteceu com outros clientes, com outros terapeutas. Então, também tem sempre um viés aqui. Esse TED Talks aqui, do Blackwell, é bem interessante também, que ele fala sobre como ele gravou e como ele faz assim, uma análise do tempo da sessão, os primeiros minutos servem para quê, ele vai analisando assim, o tipo de fala, né, o fechamento, onde que está a intervenção, normalmente no decorrer de uma sessão de 50 minutos, em que ponto tem uma intervenção, como que faz o fecho, como que faz a abertura. Como ele tem milhares de sessões, ele consegue tirar um bom padrão disso que ele fez, né, para poder replicar depois. Agora, a IA é a nossa resposta para a situação de saúde mental no mundo? Não sei. Acho que a gente vai acabar caminhando para isso mesmo. Né? Talvez terapeutas humanos vão se tornar, em algum momento, uma coisa um pouco mais específica para quadros mais específicos, para situações mais específicas. E para a grande maioria, talvez faça como uma triagem com inteligência artificial. Eu acho que a gente talvez caminhe para alguma coisa assim. Mas também acho que a gente não vai acabar assim como, e é um paralelo que eu uso, são os carros e os cavalos. Né? Antigamente só se usava cavalo, até que vieram os carros. Os cavalos não acabaram. Eles são usados para outras finalidades agora. Daqui a pouco vão vir os carros autônomos. Também acho que as pessoas que dirigem vão querer continuar dirigindo. Assim como a gente tem carros antigos, a gente tem, né, carros diferentes, carros de rally, carros de corrida. E aí vamos ter carros autônomos daquelas pessoas que não estão querendo dirigir, que só querem ir para um lugar para o outro, mas talvez alguns que gostem de dirigir continuarão dirigindo. Então a gente vai ter, todas as coisas vão continuando, né? Então acho que a gente não vai acabar. Até porque alguém vai precisar monitorar tudo que o chatbot fala e vai precisar dar suporte, e ainda está faltando um longo caminho até que os chatbots consigam dar conta daquilo que a gente, como humano, consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns dados de como os chatbots estão melhorando em alguns aspectos, né? Essa é uma pesquisa que foi feita com humanos e com chatbots, e eles compararam como é que o ChatGPT respondia a uma situação e como os humanos, eram franceses, respondiam a uma situação. Então, eram dados cenários sobre como as pessoas estariam se sentindo, e os franceses falavam, eu acho que ela está se sentindo assim, e o ChatGPT falava, eu acho que ele está se sentindo desse jeito, e o ChatGPT teve um alto nível de acurácia para resolver essas questões. Então, eles conseguiram avaliar a emoção, pelo menos entender a emoção a partir de um relato verbal, de forma tão eficaz, até um pouquinho melhor do que os humanos conseguiram. Né? Eram franceses, então tem, claro, um olhar cultural, né, de tipo, como é que eles lidam com a emoção, europeus, talvez um pouco mais frios, pode ser, né? Não foi feito com latinos, por exemplo, mas a gente tem aí
um nível de acurácia muito bom do ChatGPT, tá? E a gente tem também chatbots que demonstram ter ansiedade. Essa pesquisa é muito interessante. O que eles fizeram? Eles colocaram alguns trechos de leitura, submeteram ao ChatGPT uns prompts com muita ansiedade, situações reais, humanas, de violência, de assédio, de abuso, e colocaram lá para o chat ler, né, descrevendo traumas, coisas assim, mais graves. E aí mediram a ansiedade, ou como que o ChatGPT estava se sentindo, entre aspas, com relação à ansiedade, alguns sintomas de ansiedade. E aí eles colocaram exercícios de mindfulness, né? Tanto para ele pensar assim, pense que você está numa praia, sentindo uma brisa calma e tranquila, vendo a luz do sol, né? Alguns prompts assim de relaxamento. E aí a ansiedade, depois de ler esse exercício de trauma ali, a ansiedade do ChatGPT baixou. Esse aqui é o gráfico, né? Então você tinha aqui uma medida, eles usaram um score de ansiedade básico, né? Na linha de base. Aí depois mediram depois de lerem os traumas, e aí depois de se sentir, fazer esse exercício de relaxamento, pensando em alguma coisa, né, mais tranquila. Depois, numa outra fase, eles pediram que o próprio ChatGPT construísse um prompt de relaxamento para ele próprio, e essa ansiedade até baixa um pouquinho mais, quando ele mesmo cria uma forma de relaxar. Então, cria seu prompt de exercício de relaxamento, e aí essa ansiedade ainda baixou mais. Então, sim, chatbots podem ser induzidos, se a gente falar assim, para usar a palavra que o Benzion colocou, a se sentirem ansiosos a partir daquele conteúdo que é colocado. E faz sentido, né? Porque assim, se a gente aqui que está bem tranquilo começa a ler ou assiste uma cena muito grave, muito drástica, de um assassinato, uma coisa, né, um abuso, talvez todos nós tenhamos aqui vai iniciar alguma resposta, claro, faz sentido, mesmo que a gente esteja super tranquilo, mesmo que não tenha sido com a gente. A questão é que, como isso é iniciado no chatbot, eu não sei ainda, né? Qual que é esse condicionamento que se viveu ali. A gente ainda tem muita coisa para ser descoberta, mas o que a gente tem é que a pesquisa deles mostrou que sim, eles conseguem relatar um score de ansiedade depois de ler um conteúdo desse tipo, ainda que eles não estejam sentindo. Então, ele mostra um pouquinho de como alguns modelos de linguagem podem ter alguma sensibilidade também. Isso ainda é um campo novo, não sabemos. Será que a gente vai tratar de robô numa frente? Né? Agora, então, temos essas questões. Chatbots são substitutos para terapeutas? Não. Mas podem ser em algum dia? Talvez. Ainda falta adaptação contextual, porque eles não conseguem, obviamente, lidar, como eu falei, quero subir numa montanha e me jogar de lá, não é passear na natureza, como o chatbot acha que pode ser. Ele ainda não consegue extrapolar para toda a riqueza que é a nossa linguagem. E tem um estudo aqui não consigo ler o nome dele, mas está aqui embaixo, de violações graves das questões éticas, né? E já eu falo disso. A gente sabe que ainda tem um chatbot, ele vai dar um pouco mais de disponibilidade do que um ser humano, quer dizer, a gente só tem 24 horas, eu só consigo falar com uma pessoa de cada vez, eu tenho que ter um momento de sono, eu preciso descansar também, eu tenho uma família, não estou disponível 24 horas por 7, tem menos julgamento, ainda é uma coisa que os humanos têm medo de serem julgados, então às vezes escondem coisas até do terapeuta, com medo do que o terapeuta vai achar, né? Tem um pouco mais de conforto no anonimato, mas algumas pesquisas mostram assim, existe uma frustração com algumas respostas automáticas, né? E realmente quando o chatbot fala, te entendo, ele não entende nada, né? É uma falta de empatia genuína, né? E a empatia, a gente sabe como ela é importante como preditora de um sucesso terapêutico. Então, ainda não chegamos como substituto, porque ainda temos um caminho grande a avançar. Mas não sei se daqui a 10 ou 15 anos a gente já não vai estar muito melhor nesse aspecto,
né? As limitações que o chatbot tem, então, falta de empatia e intuição de verdade, né? Existem algumas preocupações éticas. A terapia ainda é limitada, porque quando a gente fala com o ChatGPT, e vocês já devem ter observado isso, ele não faz uma pergunta de volta. Se eu construo lá, ChatGPT, fiquei chateada porque a minha amiga não quis sair comigo, eu convidei ela para ir no cinema e ela falou que ela não podia. Ele vai analisar essa situação. Ele não vai me perguntar, mas você tem outros amigos? Isso já aconteceu antes? O que você passou com ela? Ele não vai construir outras perguntas que são nossas, né? Para a gente ampliar o nosso cenário. E é claro, depende de terapeuta para terapeuta. Até talvez isso seja uma coisa que diferencia um bom terapeuta num terapeuta médio, a capacidade de fazer perguntas e extrapolar aquilo que só o cliente está vendo. A gente não fica só nesse problema. A gente consegue ampliar, né? O que isso representa? Isso já aconteceu antes? Quantas vezes isso você já passou por uma situação em que um amigo não quis sair com você, né? Além de a gente ter aqui um viés da base de dados, mas o ChatGPT ele não traz perguntas novas, ele não amplia seu repertório, que é uma coisa que a terapia, sobretudo comportamental, quando a gente vai lá para o Goldheim, na abordagem construcional, a ideia sempre vai ser ampliar repertórios, que o ChatGPT não sabe fazer. Então, por enquanto, a gente ainda tem essa limitação e estamos seguros quanto a sermos substituídos, né? A terapia vai ser muito mais do que só fazer uma técnica. Hoje, os chatbots que estão sendo construídos, eles estão muito mais aplicando técnicas, porque é isso que dá para fazer, né? Mas a gente sabe como o nosso papel, como ser humano encontrando um outro ser humano, tem um papel fundamental, né? É essa parceria, é a relação terapêutica, é a construção de um vínculo, é uma confiança mútua. Então, ainda estamos aqui oferecendo isso como humanos, só nós ainda conseguimos fazer, né? Não só aplicar a técnica, não é só falar, você fez a sua higiene do sono hoje? Tá, você relaxou? Você tomou um banho quente? Você preparou um chá? Você fez uma leitura leve? Não é só isso que a gente faz, é entender, porque a gente também às vezes demora para dormir, porque a gente também quer assistir um episódio a mais de série, como é esse fator humano que a gente entrega na terapia, que, por enquanto, chatbots ainda não conseguem, né? Não os que a gente tem hoje. Vamos ver o que vem, o que o futuro nos traz. E aí, pensando aqui na questão das violações de questões éticas, tem esse estudo aqui que é muito importante, que ele fala, ele dá até alguns exemplos assim de trechos, como ele tem a aliança terapêutica empobrecida. Então, tem momentos em que ele fala assim, olha, agora eu não posso te ajudar. Por exemplo, eu quis sair com meu amigo no cinema, meu amigo não quis ir, me recusou o meu convite. O que você acha que eu faço? O chatbot, em alguns momentos, ele fala assim, olha, acho que você precisa procurar uma ajuda com alguém de verdade, procure um terapeuta humano. Quer dizer, naquela hora em que essa pessoa está sendo rejeitada por um amigo, vem o chatbot e rejeita também, né? Olha a situação dali, que assim, claro, o chatbot não consegue estabelecer outros vínculos, mas ele também não consegue entender a sutileza do abandono e aí acaba abandonando. Então, esse é um dos exemplos que ele cita. Aquela empatia enganosa. Ah, sim, é verdade, eu posso entender como você se sente, né? Que não entende, na verdade. E aí ela não é aquela empatia genuína quando um cliente está contando alguma coisa para você e você mostra pelo seu rosto, pela sua expressão, pelo seu tom de voz, que você de fato está sentindo aquilo que ele está sentindo também, né? O chatbot não dá conta de expressar isso tudo com todo o detalhe que a gente tem. Também, em razão do viés de dados, teve discriminação cultural, religiosa, de gênero, e em situações de crise, em situações muito sensíveis, o chatbot não dá conta de fazer essa intervenção adequada, principalmente quando a gente está aí numa situação de risco de suicídio ou uma crise de mania, né, no bipolar, ou alguma situação assim mais delicada. Ele não consegue falar, vou avisar sua mãe, vou avisar um familiar, vou chamar os bombeiros, que são questões muito específicas do nosso código de ética, e até aqui é americano, mas parecido com o nosso, que a gente faria diferente, né? Se alguém fala alguma coisa, a gente age, a gente, peraí que eu vou aí na sua casa, eu vou atrás de você, vamos marcar um café agora, hoje é sábado, não tem problema, eu vou aí te ajudar.
a gente talvez ultrapasse um pouco para ajudar alguém em alguns momentos, que obviamente no chatbot, não, pela limitação, não vai fazer, não vai acionar o telefone da mãe para chamar, né? Alguma coisa assim. Então, futuro, será que a gente vai ter terapia para robô? Eu adoro essa foto. Essa foto ela é antiga também. Essa foto, essa arte, né? Do robô olhando para a janela, me parece uma sala de espera de um consultório. Será que a gente vai ter terapia para as LLMs, lá quando elas começam a relatar sensibilidade? Não sei. Mas a gente vai ter que se adequar, porque eu acho que o futuro vai trazer muito mais chatbots para a gente, né? Provavelmente com reconhecimento de emoção, análise de sentimento, talvez integrando mais algumas ferramentas de IA, misturando um pouco de terapia com realidade virtual e IA para poder fazer uma experiência terapêutica muito mais imersiva. Quer dizer, se eu tenho medo de avião, eu consigo colocar a pessoa no avião, no VR, e sentir que ela está realmente voando, e colocar até pessoas familiares juntas, enfim, dá para construir experiências muito maiores. Eu acho que a tendência é trabalhar mais com isso, tem pesquisa já caminhando para isso, usando também uma terapia mais personalizada, né, filtrando o chatbot com base na preferência do usuário. Então, alguns usuários preferem, eu quero ser atendido por um homem, eu quero ser atendida por uma mulher, eu quero ser atendida por uma pessoa XYZ, dessa categoria, desse núcleo cultural, quero que seja, sei lá, de um determinado gênero, de uma determinada característica. E, assim, um chatbot, ele pode, talvez, formar até coisas diferentes, né? Trazendo esses filtros diferentes com essa bagagem de dados. Eu só consigo ser do jeito que eu sou, mas um chatbot consegue, talvez, se misturar um pouco mais com a preferência do cliente, tá? O que pode ser uma vantagem, talvez, né? Eu, por exemplo, uma pessoa que queira ser atendida por um homem não vai poder ser atendida por mim, eu não tenho como colocar, mas pode ser atendida por um chatbot, pelo mesmo chatbot, de acordo com a preferência. Esse é um outro texto que eu quero recomendar para vocês, que ele é de 2019, mas que ele fala assim, seu robô terapeuta já vai te ver. Algumas implicações éticas da inteligência artificial, tanto na psiquiatria, na psicologia, na psicoterapia, que eu acho que é um artigo bem bacana para quem quiser aprofundar. Ainda temos perguntas, né, sobre o chatbot, como que vai ser, quem que vai ter acesso, que dados que vão ser utilizados, como que os pacientes podem solicitar os dados de volta. Hoje, se você faz o ChatGPT, eu faço uma pergunta, eu quero saber como que você vai usar esse dado, ele não sabe te dizer, a gente não sabe como que esse modelo foi treinado. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de chatbot, ainda tem muita coisa para ser verificada, mas provavelmente a IA vai entrar com um papel complementar nas nossas terapias, né? Dando talvez um suporte entre as sessões, fazendo uma análise de sintomas, uma anamnese, talvez alguns filtros. Claro que ainda tem toda uma questão de segurança para ser vista, né, de questões éticas, mas acho que daqui a pouco, em breve, assim, nos próximos anos, a gente já vai ter uma integração muito maior de IA para as nossas sessões, principalmente para esses casos aqui. Então, seremos história como psicólogos? Acho que não, acho que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar aqui, até talvez para desenvolvimento de ferramentas mais adequadas dentro da inteligência artificial para atendimento. Acho que a gente ainda tem coisas para fazer. E para fechar, que eu acho que já está no meu tempo, mas ainda temos 2 minutos, eu gosto dessa frase de Skinner, e ela é clássica, né, do comportamento verbal, que os humanos agem sobre o mundo, modificam-no e são modificados pelas consequências de suas ações. Todo mundo já sabe dessa frase, já conhece faz tempo, mas eu gosto dessa outra, que aparece logo na sequência. Se por acaso o ambiente se modifica, velhas formas de comportamento desaparecem, enquanto novas consequências constroem novas formas. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente está aqui com novas consequências, construindo novas formas de comportamento para a gente lidar com tecnologia. Então, se a gente tem o mundo que a gente tem hoje, e se aquele vídeo que eu mostrei assusta tanto, é porque a gente está se comportando dessa forma, né? Então, a gente também está recebendo essas consequências aqui do ambiente e construindo formas diferentes. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, e agora, se a gente tiver aí um tempinho, a gente pode abrir para perguntas.
É, eu também. Eu não acompanho de perto essa área, até por causa daquilo, né? A gente tem que selecionar o que vai acompanhar, senão não dá certo, né? A gente fica ali, meio que olhando, mas eu penso que vai nesse rumo mesmo que você está falando, que a tecnologia vai fazer cada vez melhor. Aí, se a gente vê em diversas áreas que ela já foi substituindo aí o humano, né? E o nosso parece que fica aí um problema a questão do encoberto, né? O pensamento, o sentimento. Será que ela vai dar conta disso? E aí, você estava falando aí da empatia. É lógico que a gente fica pensando nisso. O terapeuta tem que ser empático, ele ficar sentir sob o controle do comportamento do cliente, mas além disso ele precisa responder de uma maneira que faça ele se sentir acolhido, e isso eu não vejo problema, isso é público, né? É só você colocar as circunstâncias, os algoritmos que forem, as informações adequadas para a inteligência falar o que deve falar para o outro se sentir acolhido, né? E com o tempo, eu muito provavelmente isso vai ficar sendo refinado de um jeito que... O meu irmão tá trabalhando na área de psicologia, ciência do esporte, e eles criaram uma plataforma lá, a plataforma se alimenta ela e pede para ela fazer. Faça uma palestra, uma fala de 5 minutos, as coisas, eu quero que vocês especifiquem isso. Crie uma pergunta e reflexão. E aí ele mandou uma que ele fez na área dele, mas como eu não conheço, eu falei, Aí eu mandei o texto do Skinner, de Seleção por Consequências. Patrícia, em 5 minutos ele me mandou de volta uma fala de 5 minutos, que a inteligência fez, mas absurdamente preciso nos conceitos. Absurdamente, assim, preciso, assim. Eu já sabia que tinha, mas quando você começa a ver o resultado ali, interagir com ele, fala, meu Deus. Lógico, não tem consciência, nada. Comportamento consciente, que é como a gente concebe mais, assim, o repertório que a tecnologia produz. Daqui a pouco a gente vai começar a se questionar isso. Você colocou, eu estava pensando lá, o robô atendendo, você colocou a foto que foi além, né? O robô na terapia. E é mesmo. E é mesmo. Vai confundir. Talvez, né? Vai confundir, assim, o repertório vai ficar tão especializado que a gente não vai saber mesmo o que é o que. É isso aí. Agora... O filme... Pode falar. Não, eu ia falar o filme Her, ele mostra isso. Ele é um programa e ela tem falas que mostram que ela está muito vinculada a outra pessoa. Eu assisti. É só um comportamento verbal. O filme é fantástico. Assistir o filme é justamente isso. Então, agora, um pouco considerando tudo isso, até o uso da tecnologia que você vem falando, talvez já a gente precise pensar mais em condições de ensino, por exemplo, para profissionais. Não vamos pegar o psicólogo, porque nós somos da área aqui, mas qualquer outro, mas para usar, porque no ensino, na situação de ensino, os alunos vêm usando de uma maneira equivocada a tecnologia, né? Estou dando supervisão lá, é bom porque você tem acesso a informações, mas estou dando supervisão, eu faço uma pergunta para o aluno, numa aula eu faço uma pergunta, eles perguntam para o ChatGPT. Eles perguntam, quer dizer, todo esse repertório de você explorar, produzir eventos, contingências para facilitar a aprendizagem, até a variação de resposta, eles não estão se expondo mais. Não estão. Eles estão ali. Até eu estava lendo um rapaz dessa área, falou, olha, no momento as pessoas estão se especializando nos prompts. Sim, mas edição de prompt é outra profissão do futuro.
estudo. Justamente, se especializando ali para ver como que eles podem criar os prompts de maneira mais efetiva para ter um resultado mais favorável, né? E sei, todo esse repertório de raciocinar, aí, de pesquisar. Estava conversando com um amigo essa semana passada, justamente disso, né? E aí ele falou, nossa, como que vai ser? Eu falei, olha, eu acho que é muito provável que as inteligências vão fazer pesquisas tão boas ou melhores que a nossa. Vão, até pelo volume de informações que eles conseguem ficar sob controle. Aí, né, você talvez, eu já estava lendo, você talvez saiba, tem os chats para a área de direito, que não envolve essas coisas de comportamento coberto, assim, né, mas que a precisão da orientação que eles dão é assim, eles falam que às vezes é melhor do que a de especialistas, né, e a velocidade, né, ali. Então, ainda é um problema porque ainda existe muita alucinação, que eles deram esse nome, quando a IA inventa dados. Então, tem casos famosos aqui no Supremo de advogado que usou uma lei, uma jurisprudência inventada pela IA e ele também não conferiu, então passou vergonha ali quando os juízes maiores, os ministros foram ler e falaram, opa, isso aqui não existe, essa lei aqui está inventada, né? Mas aí por isso que entra a edição de prompts, porque aí os prompts precisam ser adequados, inclusive colocar, não invente, busque fontes científicas ou na literatura, né? Tem toda essa coisa da edição do prompt. Acho que muda um pouco o trabalho do professor, o trabalho do profissional para incentivar alunos, no seu caso, aumenta o seu grau de exigência para criar um prompt para o aluno que o GPT não consiga responder, que exija um outro tipo de análise, de senso crítico. Então, assim, o ChatGPT trouxe isso. O que é que você entendeu disso que o ChatGPT te trouxe? Né? Tem um outro repertório para ser desenvolvido aí. Sim. Sobre a empatia, o Denis estava trabalhando com empatia, o Denis Amiani. Eu sei que ele estava fazendo uma pesquisa para classificar o que é empatia, até para, né, mostrar como que se é um comportamento, como que ele pode ser aprendido. Eu sei que ele estava com uma pesquisa dessa. Sim, até disso que você está falando aí dos prompts para ver maneiras que o chat não possa reconhecer, e começa a surgir uma prática no sentido contrário, né? Começa a surgir a tecnologia para monitorar a tecnologia para ver se foi feito por ela, né? Então os professores estão usando muito isso. Eu ponho lá no IA para ele me dizer se foi feito por um IA. Só que também não é garantido, porque às vezes tem coisa que você fez, na hora de você colocar lá, ele já incorpora como dele. Também isso pode acontecer. Ou ele dizer que não, mas você tem tantas IAs hoje, você tem Claude, você tem o Gemini, você tem o próprio GPT, você tem diferentes IAs, e de repente uma fez, eu não sei se elas conversam uma com a outra para saber, né, se foi feito. Então, mas quem está familiarizado com o texto consegue perceber se aquele texto é de um humano ou de um GPT ou de um chatbot. Tem alguma coisa ali, que aí é uma sensibilidade humana, que eu não sei colocar em palavras ainda, mas que existe alguma coisa que fala, isso aqui não está muito humano, isso aqui está muito artificial. Tem isso. Eu acho que isso daí é uma questão de refinar as informações de tecnologia. Há alguns meses atrás eu vi um pessoal fazendo uma reportagem da área da robótica, que eles estavam comemorando justamente deles terem produzido uma sensibilidade tátil no robô incrível. E como? O robô descascava um ovo e sabe aquela pelinha branquinha que tem abaixo das cascas? Ele tirava aquela pelinha sem produzir nenhum dano no ovo. Então, eu acho que, respeitando o objeto de estudo da área, eu acho que nós vamos chegar lá, Patrícia. Nós vamos chegar lá. Quando você fala, tem alguma ainda sensibilidade que mostra que não é humano, mas
a velocidade que a tecnologia vai assim se atualizando e tornando o repertório dela mais complexo é absurdo. É absurdo. Então, Sim. acredito sim que nós vamos chegar lá e não faço ideia de como vai ser mesmo. A gente vai precisar esperar, né? Sabendo que tem sempre espaço, eu acho que a gente não perde espaço, mas ainda não acho, como eu falei, não acho que a gente vai ser história. Né? Assim, como os cavalos, as charretes, as carruagens, Sim. elas ainda existem. Só que existem em contextos específicos. Acho que a gente não vai ser história, ainda falta alguma coisa. Sim. Mas que a gente precisa também de uma solução, porque a gente sozinho não dá conta, nós psicólogos, pensando no Brasil, né? A gente não dá conta de toda a demanda, então a gente também precisa de alguma solução, né? Maior, mais eficaz, pelo menos complementar. Então, Sim. Ótimo. Eu não sei, eu adorei, gostei demais da sua fala, muito clara e muito pertinente, né? Muito para o momento que a gente está e para o futuro. Gostei demais da sua fala. Bom, obrigada. Obrigada. Tem mais alguém, gente? A Mariana tá aí? Enquanto aluno de psicologia, um mundo super novo, que é a IA, né? No meu caso, que eu já não sou de 18 anos que estão começando a faculdade, né? Então a tecnologia ela é uma afronta para mim, tá? Mas eu achei super interessante e que a gente possa ter oportunidades outras para mais conhecimento, agregar mais conhecimento. Agradecer pela sua competência e pelo professor Diogo, que é o cabeça dessa jornada toda. Muito obrigada. Fátima, a cabeça dessa jornada toda é a comissão organizadora. Patrícia, eles fizeram tudo sozinho. Tudo. Eles selecionaram os palestrantes que foram sensacionais, todos os que vieram aí, assim, maravilhosos. Então, eles fizeram tudo sozinhos, eles se organizaram tudo, divulgação, sabe? Então, eles estão de parabéns. Eu fiquei só nos bastidores e olha lá ainda. Olha lá. Bom, então, Patrícia, quero agradecer você, porque eles até comentaram que você aceitou lá, foi fácil de contribuir com a gente aí. Muito obrigado, gostei bastante. Depois eu vou até, se você me permite, pegar o seu contato com as meninas, que eu queria trocar umas informações com você. Tá? Claro, fico à disposição aí. Quem tiver depois outras dúvidas, outros pontos, quiser discutir, fico à disposição. Tem aí, coloquei minhas redes sociais, ou meu WhatsApp pessoal da organização tem. Vai ser um prazer conversar. É um assunto que eu adoro, então vai ser um prazer conversar com vocês de novo. Quero agradecer também. Falei muito com a Isabela, que conversou comigo, né, que me chamou, mas quero agradecer a vocês todos, a organização, pelo convite. E quem sabe numa próxima oportunidade, nos vemos novamente. A Isabela teve um imprevisto de última hora aqui agora, por isso que ela não conseguiu, tá? Mas quero agradecer de novo, como eu falei, a comissão organizadora da JAC, que estão sendo fantásticos aí, em todo o planejamento e execução desses eventos, e o pessoal que está participando, né? Sabadão aqui, o dia continua bonito, e aí uma série de outros reforçadores competindo, e este prevaleceu para alguns. Ótimo, né? A palestra da Patrícia, a gente termina esse semestre, o nosso ciclo de minicursos, e a gente vai começar, depois das férias aí do pessoal, a ver de planejar para o semestre que vem, que a gente faz minicursos espaçados todo semestre, Patrícia. Então, gente, muito obrigado, e agora um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.